Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é uma tentativa de responder a alguns seguidores sobre um questionamento que tem se tornado muito recorrente. Tem muita gente perguntando para mim se realmente é importante ter um antivírus instalado. Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque vai ser mais um bate-papo para tentar te mostrar e talvez te convencer da real importância de se ter um antivírus, mesmo quando esse não é um dos melhores. Então, se liga na vinheta e vamos embora pro vídeo. Quando me perguntam se é importante ter um antivírus instalado, a resposta é nua, crua e muito objetiva e simples. Sim, pronto. Fim do vídeo. Claro que não, tô zoando. Mas assim, a parada é, você precisa entender o que é um malware e como que eles costumam se disseminar. Segundo a McAfee, malware é um termo genérico para qualquer tipo de software malicioso projetado para prejudicar ou explorar quaisquer dispositivo, serviço ou rede programável. Os criminosos cibernéticos costumam usá-lo para extrair dados que podem ser utilizados das vítimas para obter ganhos financeiros. Eles vão de dados financeiros, registros médicos, a e-mails e senhas pessoais. As possibilidades de que tipo de informação pode ser comprometida se tornam infinitas. E se você pesquisar um pouco sobre o que é o malware na internet, na Google, você vai encontrar vários sites de especialistas e sites de empresas muito grandes que lidam com esse assunto. E basicamente todos vão falar quase que a mesma coisa, que o malware nada mais é do que um software desenvolvido com um único objetivo: lucrar. Então, guarda na mente essa ideia: lucro. Se você vier no site da Kaspersky, você vai ter uma lista contendo os principais tipos de malwares. E aqui eu não vou ficar me prolongando muito para não ficar chato, mas basicamente você vai ter o adware, que geralmente é a exibição de uma publicidade indesejada e às vezes maliciosa na tela de um computador ou um dispositivo móvel. Ela costuma redirecionar os resultados de pesquisa para sites de publicidade e capturar os dados do usuário que podem ser vendidos para anunciantes sem o consentimento do usuário. Detalhe que nem todo adware é um malware. Alguns são legítimos e seguros de usar. E aqui eu posso citar como um exemplo de um adware que é legítimo, porém chato, esse próprio banner da Black Friday segura da Kaspersky. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma propaganda. Se eu passo o mouse e olho aqui embaixo da tela, por exemplo, tá vendo aqui onde está o meu mouse? Olha para cá quando eu passar o mouse no banner. Isso aqui é um link que vai me redirecionar para uma página dentro do site da Kaspersky. O endereço que está linkado aqui é https, ou seja, http seguro, www.kaspersky.com.br o endereço da propaganda. Isso é um adware legítimo. Só que existem vários outros que não são legítimos, como por exemplo, aqueles que você costuma ver em sites de pirataria, sites de filmes, sites de jogos, enfim. Tudo quanto é site que você costuma encontrar coisas que não são legítimas, coisas que geralmente têm alguma relação com pirataria, você vai ter publicidade rolando, vários adwares ali, e a grande maioria, se não todos, vão te redirecionar para alguma coisa fraudulenta. Seja um golpe, seja algum tipo de formulário, seja algum tipo de script que vai catalogar, que vai capturar informações do seu computador sem o seu consentimento, através de algum mecanismo do seu próprio navegador. E aqui eu abro aspas para a importância de um navegador que tem algum tipo de controle sobre esses dados. Enfim, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Mas o lance é que ele vai capturar informações suas e vai divulgar essas informações para terceiros, e tudo isso sem você saber. Isso é um adware que é utilizado como mecanismo de obtenção de lucros. Ao descer a lista, você vai ter um item chamado spyware. É uma forma de malware que se esconde no seu dispositivo, monitora a atividade e rouba informações sensíveis como dados financeiros, informações de conta, logins e muito mais. Um spyware pode se espalhar explorando vulnerabilidades de um software ou ser empacotado com um software legítimo ou em trojans. E aqui você de repente já ouviu falar sobre aqueles malwares que vêm dentro de um instalador legítimo com uma assinatura digital e com certificado digital válido. Pois é isso aí. Depois você tem a categoria dos ransomwares e cryptomalware. Ransomware é um malware concebido para bloquear usuários fora do seu sistema ou negar acesso aos dados até que um resgate seja pago. E esse tipo de malware tem se tornado muito comum e muito conhecido justamente porque é escrachada a intenção de lucrar.
Basicamente, você tem vários arquivos no seu computador, esses arquivos são criptografados, e para você descriptografar é preciso uma senha. Só que essa senha, apenas esse malfeitor, o malandro lá do outro lado, tem acesso. E ele vai liberar a senha para você mediante o pagamento. E geralmente esse pagamento é exigido em bitcoins, justamente porque Bitcoin é uma moeda que não tem lastro e não tem rastreio. É uma moeda virtual. Você tem também um modelo de cavalos de Troia ou trojãs, muito conhecido lá da década de 90 por aí. Um trojan disfarça-se de um software legítimo para enganar o usuário na execução de um software malicioso no seu computador. Por ele parecer confiável, a pessoa acaba executando sem saber, acaba baixando esse arquivo, executando e tal, e a merda tá feita. Isso costuma vir muito em jogos piratas, programas piratas e também em filmes que você baixa via torrent. Enfim, a forma de você obter os malwares, ela se torna a cada dia mais extensiva e quase que infinita. Existe também os worms, que é um tipo de malware mais comum espalhado por redes de computadores, explorando vulnerabilidades dos sistemas operacionais. Nós temos os vírus de computadores, keyloggers, bots e botnets, malware poop. Poop é um termo que tem ganhado muita relevância ultimamente, que são basicamente os programas potencialmente indesejáveis. Na verdade, um poop geralmente é um programa legítimo, só que geralmente também pouco conhecido, mas ainda assim legítimo. O problema é que geralmente esses programinhas vêm com algumas funções que não são muito agradáveis, como por exemplo, a possibilidade de monitoramento remoto ou de acesso remoto. Isso é só um exemplo, tá? Mas existem milhares de outras formas de utilizar uma ferramenta legítima para um propósito não tão legítimo. Enfim, nós temos também os arquivos híbridos, malware sem arquivos, que é o tal do Fileless Malware. Nós temos uma coisa chamada bombas lógicas e por aí vai. A lista é muito extensa. E com tudo isso, começa a ficar muito claro que o objetivo sempre vai ser o mesmo: lucrar. Tá, tudo bem, nem sempre. Às vezes é apenas trollar e zoar mesmo. Por exemplo, um malware que destrói arquivos sem pedir resgate de nada, apenas para destruir arquivos. Ou seja, só vai criar um transtorno, vai criar uma situação muito chata para você, mas é esse o propósito. Tem gente que faz isso só de sacanagem. Mas a grande maioria está visando o lucro, sacou? E aí, Vitor, o que que isso tem a ver com a necessidade de ter um malware? Eu sou um cara que tem uma boa noção de segurança, me viro bem, tenho bons conhecimentos, tomo muito cuidado e eu acredito que eu não preciso de um antivírus. Pois é, se você se enquadra em algum desses itens que eu acabei de enumerar, infelizmente eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você está sendo otário. Sim. E detalhe, cara, isso não é uma crítica nem uma zoeira com a tua cara. Pelo contrário, é uma forma de chamar a tua atenção, porque eu também estava sendo um otário até pouco tempo atrás. Até mais ou menos um vídeo que eu publiquei aqui no canal com um teste de antivírus, e eu tive uma surpresa muito interessante ali. Todo mundo que está me acompanhando aqui, que já conhece o canal, tá ligado que eu costumo trazer vídeos testando antivírus. E funciona assim: eu monto uma máquina virtual, que é um ambiente isolado, eu instalo um sistema operacional ali, eu configuro tudo, deixo tudo atualizado e instalo o antivírus. Aí ali eu baixo os malwares, tudo compactado e protegido por senha, para eu conseguir baixar os arquivos sem que o próprio Windows Defender bloqueie aqueles arquivos. Aí, enfim, eu extraio tudo e começo a fazer a verificação manual com os antivírus, e aquilo que o antivírus não consegue detectar, eu vou e executo. Só que assim, cara, a premissa é muito simples. Eu estou rodando tudo dentro de uma máquina virtual, ou seja, é um ambiente a parte do meu sistema operacional. Em teoria, tudo que eu rodar ali não vai sair dali. Pelo menos eu achava isso. E nesse momento, pelo menos até esse momento, eu não tinha antivírus aqui. Eu usava apenas o Windows Defender porque eu estava naquela vibe de que, eu entendo, eu tenho cuidado, muito otário que eu estava sendo, porque durante aquele teste, teve um malware que foi executado dentro da máquina virtual e de alguma forma muito louca, que até hoje eu não consigo entender qual é essa forma, como que ele conseguiu, mas ele conseguiu se replicar para minha máquina host, fora da máquina virtual. Eu não sei se ele se valeu de alguma vulnerabilidade da própria máquina virtual ou de alguma vulnerabilidade da minha máquina host. Não sei, cara. O que importa é, ele saiu da máquina virtual e veio para minha máquina. E aqui eu estou falando de arquivo. Ali tinha um arquivo executável, que dei 2 cliques, executei, ele fez os paranauês, o antivírus que estava sendo testado não identificou e ele conseguiu se replicar para a minha máquina host. Só que existe uma coisa chamada Fileless Malware. É o tal do malware sem arquivo.
E segundo o site We Live Security, da própria i7, Fireless Malware é uma praga que tem crescido muito ultimamente e é realmente um perigo muito grande para, inclusive, quem tem antivírus. E se liga no que a i7 comenta a respeito. É comum associar malware ao arquivo que baixamos e executamos sem perceber. Embora esse conceito não seja totalmente errado, na verdade, também podemos encontrar malware que não requer nenhum arquivo do sistema para realizar atividades maliciosas. Esse tipo de ameaça é conhecida como Fireless Malware, um conceito que não é novo e está em uso desde o início dos anos 2000. Ataques de Fireless Malware usam as próprias ferramentas e processos do sistema operacional por meio de uma técnica conhecida como Living off the Land, ou Vivendo da Terra, em tradução livre, que permite realizar atividades maliciosas usando elementos pré-instalados e sem dropar executáveis, ou seja, sem jogar executáveis adicionais no seu sistema. Em outras palavras, a ameaça usa recursos do seu próprio Windows, no caso aqui para quem usa o Windows, contra o usuário. E isso dificulta a detecção, já que o código malicioso é executado por meio de processos legítimos. E aqui nós vamos ter alguns métodos que se assemelham um pouco a isso, como aquele tal do DLL hijacking, que é o roubo de uma DLL legítima para executar um comando malicioso. É basicamente o que acontece com aquele exploit que arregaça o Komodo. Enfim, tudo quanto é vídeo referente à segurança e informação, a essa falha do Komodo, os testes que eu tenho trazido aqui para o canal, tudo está organizado dentro de uma playlist de segurança e informação e eu vou colocar o link da playlist aqui na descrição, caso você queira acompanhar. Enfim, a técnica consiste em carregar e executar um código malicioso através da memória do computador, sem afetar o sistema de arquivos. Consequentemente, o processo gera poucos ou nenhum artefatos forenses que podem ser analisados posteriormente. E aqui, cara, eles estão citando a ideia de artefatos forenses e análise posterior, mas você pode juntar isso aqui na premissa de uma engine de antivírus com proteção em tempo real. Então, tudo quanto é arquivo que você executa gera algum tipo de evidência. E a partir dessas evidências, seja um arquivo temporário, sejam informações MD-SAM, SHA, enfim, existem várias formas de identificar um arquivo, e é a partir dessas formas de identificar esse arquivo que o antivírus consegue verificar a sua assinatura, ou a partir da sua própria assinatura de base de vírus, se aquele arquivo é um arquivo perigoso ou não. Só que imagina como é que o antivírus vai fazer para identificar algo que não tem arquivo, sacou? Que está rodando apenas da sua memória RAM e está utilizando de recursos do seu próprio Windows, recursos esses que são legítimos. O antivírus vai entender que tem alguma coisa acionando algum recurso ou algum processo do Windows, ele vai falar, porra, isso aqui é do Windows, está tudo certo, é assinado pela Microsoft, então tá tranquilo. Só que aquele malware, ele vai tentar utilizar esse recurso ou processo do Windows para rodar algum bloco de informações, algum bloco de comandos na memória RAM do seu computador. E a partir desse bloco que foi armazenado na memória RAM, ele vai tentar se construir, ou pelo menos construir partes dele, para que aí sim ele consiga executar ações perigosas. E aí eu te pergunto, como é que o seu antivírus, sozinho, vai conseguir identificar isso? É bem difícil, né? E aí vem a questão, se para o antivírus isso se torna uma tarefa muito difícil, imagina para você, que está aí se achando o fodelão da segurança, achando que nada vai contaminar sua máquina. Entendeu que, cara, é bem complicado? Assim, existem milhares de técnicas antigas, novas, atuais, e a cada dia surgem dezenas, centenas de outras técnicas para poder camuflar alguma coisa e executar alguma coisa perigosa na sua máquina, seja para roubar dados, seja para criptografar arquivos, seja apenas para te prejudicar numa bela trollada. Enfim, cara, as técnicas são infinitas, sacou? A criatividade das pessoas para fazer esse tipo de coisa é muito grande. Então, não tem como uma pessoa acreditar que ela está protegida porque ela tem cuidado. Porque, eu não clico em e-mails de pessoas que eu não conheço. Eu não clico em mensagens no Zap Zap de pessoas que eu não conheço. Porra, cara, mas às vezes a pessoa que você conhece está contaminada, está com o PC contaminado, está com o e-mail contaminado, e ela está te mandando mensagem contaminada sem que ela saiba. E aí você vê lá o e-mail da tia Joana. Ah, minha tia Joana, tu vai e clica, pum, fudeu, entrou malware, criptografou a porra toda, é um ransomware, tá fudido, perdeu tudo. Sacou? Não é tão simples. E aqui você pode ir um pouco além. Basta você vir aqui no meu canal e, claro, não é só o meu canal. Existem vários outros canais, tanto brasileiros quanto gringos, mas a maioria hoje já tem a tal da legenda automática do YouTube, que para a maioria dos casos já quebra um galhão, mas tem muito canal, tem muito conteúdo mostrando esse tipo de ameaça,
os riscos que se tem apenas por ligar o computador e estar conectado à internet, sacou? E aqui no meu canal, se você quiser, você pode ver aqui em playlists, e aqui você vai ter uma playlist chamada Segurança e Informação. Eu vou clicar em ver playlist completa, e relaxa, como eu comentei antes, o link para a playlist vai estar aqui na descrição. E aqui você vai ter não só meus comentários sobre malwares, sobre segurança, sobre antivírus que eu recomendo, coisas assim, tem até a minha tier list de antivírus. Mas aqui tem muito vídeo testando antivírus contra malwares novos. E cara, eu tenho tentado trazer vídeos testando os principais antivírus que existem. Aqui você vai ver vídeos testando o Avira, o Panda, o MS Soft, o Avast, o Norton, o Kaspersky, tem até o Kaspersky Next EDR, que é a solução endpoint da Kaspersky. Tem teste com o Sophos, com o próprio Komodo, que eu costumo falar muito bem dele e falar muito mal também. Teste com o i7, Bitdefender, Ultra AV, que é aquele antivírus que a Kaspersky começou a instalar nos norte-americanos que perderam a sua licença e perderam o software da Kaspersky porque ela foi banida. Então, como uma forma de paliativa, a Kaspersky instalou na máquina da galera norte-americana o tal do Ultra AV. E eu testei esse cara aqui. E o resultado de teste com ele também não foi muito agradável. Mas isso não significa que ele seja ruim, tá? Significa apenas que naquele teste que eu fiz, naquela data ali, não deu muito certo. Mas enfim, tem Zemana, tem até o videozinho sobre criptografia. Inclusive, galera, eu vou trazer um vídeo aqui aprofundando um pouco mais sobre criptografia, só que dessa vez eu não vou falar para você o que é criptografia, até porque acho que a maioria já tem uma ideia. Claro, eu vou falar o que é, óbvio. Só que vai ser um vídeo tentando te mostrar como que a criptografia pode ser utilizada para segurança de dados e por que isso não pode ser confundido como uma proteção tipo antivírus, tá? Mas enfim, fica para um próximo vídeo, vai ser um vídeo, eu não sei se ele vai ser um vídeo gigantesco, se vai ser um vídeo curto, não sei, cara, mas eu tô preparando um material maneiro para trazer uma boa ideia, uma boa noção sobre esse assunto e como isso pode ser aplicado à segurança de uma forma bem eficaz e coerente. Mas enfim, tem até live, cara, testando o Catpulse Pro, tem vídeo pra cacete, tá? E com essa caralhada de vídeo, você vai acabar percebendo algumas coisas. Primeiro que, em tudo quanto é teste que eu faço aqui no canal, eu geralmente tento comentar, mesmo que minimamente, alguns aspectos sobre aquilo que está sendo executado, sobre o malware que está passando, sobre um comportamento que o antivírus não conseguiu detectar como perigoso, e sobre falhas dos próprios antivírus. São poucas coisas que eu comento para não ficar chato e para não ficar tentando impor alguma coisa, mas se você acompanha ou se você estiver a fim de começar a maratonar e acompanhar pelo menos um pouco, você vai aprender muita coisa e vai começar a sacar muita coisa interessante sobre malwares e sobre proteção de dados. E o lance que você vai acabar tendo certeza, cara, é o seguinte, que todo antivírus tem falha, tá? Não existe uma defesa infalível. E você vai perceber também que tem muita falha ali, tem muita vulnerabilidade, seja do próprio antivírus ou seja uma falha dele para detectar alguma coisa em específico, mas tem muita coisa que acontece por debaixo dos panos que nem você nem o antivírus fazem ideia. E aí entra a questão, por que que realmente é importante ter um antivírus, mesmo que seja um antivírus fraco? Porque aqui no canal tem alguns testes que, cara, tem antivírus que é triste. Mas até com o Kingsoft da vida, que no teste que eu fiz pelo menos não foi muito bem, mas até com ele você acaba tendo uma proteção extra com relação àquilo que você próprio acredita ter de cuidados e estar seguro, sacou? O lance é, existem, um resumo, né? Existem muitas formas de você acabar tendo a sua máquina contaminada, existem muitas formas de um malware chegar à sua máquina, existem muitas formas de um hacker conseguir invadir sua máquina, e, cara, não é só uma questão de ter cuidados com o que você clica, que com essas coisas você vai estar protegido. Isso não existe, infelizmente. O lance é óbvio. Tendo cuidados, sabendo onde clica, não ficar zanzando em sites perigosos, não ficar baixando coisa craqueada, coisa pirata, esse tipo de coisa, com certeza vai ajudar muito. Só que não vai resolver. Então, aliando aquilo que você tem na sua cabeça de cuidados e tal, aliando um antivírus, seja ele um antivírus simples ou um antivírus top, aliando um antivírus, uma ferramenta, um software que foi desenvolvido com esse propósito de identificar ameaças e tentar bloqueá-las, aliando isso, uma ferramenta específica para isso, aquilo que você tem de cuidados, aí sim talvez você tenha uma proteção quase que plenamente eficaz. Eu digo quase porque não existe antivírus infalível
e não existe mente humana perfeita. Então, até aquela coisa que você tem certeza absoluta de que é segura, e você vai lá e clica, pode acabar vindo com o malware. E aí, meu irmão, basta um arquivo passar que já era. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu não tenho como te convencer, cara, de que você deva usar o antivírus. Isso não cabe a mim e eu nem tenho a menor intenção de tentar fazer isso. A ideia é só tentar comentar a respeito. E, óbvio, tudo que eu estou comentando, eh, eu uso como respaldo, eu tenho como respaldo os próprios testes que eu tenho aqui no canal. E, cara, tudo quanto é teste que eu tenho aqui, não me deixa mentir, sacou? Então, se você assistir um ou 2 desses testes, talvez você comece a entender que, mesmo tendo muito cuidado, você ainda está vulnerável. Lembre-se, o maior risco não é o malware ou um hacker, é quem está sentado na cadeira. Valeu, galera. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve. Comenta o que achou. Compartilha esse vídeo para dar aquela moral. E é isso. Tamo junto e até a próxima.